sobre o terceiro P do empreendedorismo. Para você que é empreendedor ou que almeja empreender, você precisa assistir esse vídeo até o final. Para você que não me conhece, me chamo Raduan Rocha, eu sou mentor e ajudo as pessoas a serem protagonistas no palco da vida. Então é o seguinte, antes da gente começar, dá aquele like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas. O terceiro B é pessoas, anota aí, pessoas. Existem 7 P's do empreendedorismo. No vídeo anterior eu falei sobre produto, no primeiro vídeo eu falei sobre propósito. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, eu recomendo que você volta lá no primeiro vídeo que eu falei sobre propósito, depois assiste sobre produto e vem hoje que é sobre pessoas. Existe uma base para você poder criar na sua empresa. Então essa base a gente está decorrendo aqui um vídeo por vez, nós estamos falando. Valeu? Então hoje eu vou falar sobre pessoas. Cara, quer saber se a sua empresa é grande? Se você tem muitas pessoas. Quanto mais pessoas andam com você, quanto mais pessoas você tem na sua empresa, é porque a sua empresa está prosperando. Por isso é muito importante o tema de hoje. Cada pessoa é única, ela tem um propósito e todas estão bloqueadas. Cara, o que você tem que fazer? Você tem que entender de gente, de pessoas, você tem que entender de cérebro e você tem que entender de coração. Você, a sua empresa, é uma máquina de transformação de gente. Você tem que dar treinamentos constantes para a sua equipe. Você tem que dar treinamento constante para as pessoas que estão à sua volta. O seu objetivo é fazer com que essas pessoas cresçam e tenham um alto nível. Então, já de cara, eu vou te recomendar um livro para você poder ler, escutar audiobook ou ver resumos na internet, você que não tem tempo. É o seguinte, o nome do livro é O Corpo Fala. Então, anota aí essa recomendação. Eu fiz algumas colinhas aqui para a gente poder não perder o foco do vídeo de hoje. É o seguinte, outra coisa que você precisa entender sobre pessoas. Você precisa fazer as pessoas crescerem, você precisa dar significado. Ineficiência. Ineficiência são pessoas que não são treinadas. Você tem pessoas ineficientes na sua equipe, é porque você não está treinando ela como deveria. Pessoas eficientes são pessoas que você treina, pessoas treinadas, pessoas que estão abertas a aprender. Raduan, eu tenho muitas pessoas que é eficiente, não sei o que. Cara, o que eu posso falar para você é o seguinte: você é daquelas caras que reclamam dos seus funcionários? Primeiro, porque você não está treinando eles. Segundo, você errou no processo de recrutamento deles. E eu vou falar disso mais pra frente. Como você fazer um processo de recrutamento para você poder não pegar pessoas que só querem dinheiro. Você precisa pegar pessoas por propósito. Lembra que eu falei que pessoas é propósito? Pessoas estão bloqueadas. Então, se pessoas estão bloqueadas, você precisa treinar para desbloquear elas. Destravar elas na função delas. Se pessoas têm um propósito, você precisa pegar a pessoa com o mesmo propósito da sua empresa. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que eu postei sobre propósito? Então você precisa ter muito bem claro o seu propósito e você precisa treinar as pessoas e pegar pessoas que tenham o mesmo propósito. Ponto. Bingo. Quando você faz isso, você tem pessoas eficientes. O que é eficiente? Eficientes são pessoas treinadas. São pessoas que também estão abertas a treinamento constante. O que você como líder deve fazer? Você deve diminuir a curva de aprendizagem dessa pessoa. Como é que eu faço para diminuir a curva de aprendizagem? Em vez dela deixar ela aprender sozinho, você vai lá e dá treinamento. Como é que eu faço isso também? Com experiência. Gera experiência na vida dessa pessoa. Como ela gera uma experiência, ela gera uma história. E como é que eu faço para gerar uma história? A pessoa tem que viver aquilo, a pessoa tem que viver a mensagem da sua empresa, a pessoa tem que viver. Quando ela vive a sua empresa, ela tem uma experiência, quando ela tem uma experiência, ela tem uma história. Então você tem que ser essa pessoa. Como a pessoa que reduz o tempo de aprendizado dela e que vai ajudar ela a gerar resultados, se tornar aquilo que a empresa quer. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de nutrição. Meus consultores, o que eu preciso fazer com eles? Eu preciso treinar eles sobre nutrição. Quando eu treino eles sobre nutrição, eles precisam ter uma experiência. Como é que é ter uma experiência? Eles precisam emagrecer. Porque a mensagem da nossa empresa é mudar a vida das pessoas, proporcionando o quê? Uma melhor qualidade de nutrição no corpo. Emagrecendo, tendo saúde. Então, meus consultores, que não é meus funcionários, mas imagine que eles fossem meus funcionários, meus colaboradores, eles têm que o quê? Emagrecer, porque a mensagem da empresa é essa, saúde. Quando eles emagrecem, eles têm uma história. E eu, como um gestor de pessoas, eu preciso entender isso aí, eu preciso passar para meus consultores e treinar eles para isso. Imagina que as pessoas é uma pólvora, imagina uma pólvora, e você é o armador, você que vai pegar essa pólvora, vai armar ela. Lembrando que quando você armar essa pólvora, toma cuidado, você precisa soltar ela para ela poder estourar em outro lugar, porque se você deixar ela debaixo de você, ela vai estourar na sua cara. Radon, o que você quer falar com isso? Eu quero falar o seguinte: usa os seus colaboradores, as pessoas, o melhor que você puder, no prazo de 2 anos. Dá treinamento, dá tudo, motiva essa pessoa a ser empreendedor também. Ela vai dar o máximo na sua empresa. Depois de 2 anos, ela vai ser empreendedora, ela vai abrir a própria empresa dela. Raduan, eu vou gastar com contratação, eu vou gastar com não sei o quê, mas você vai pegar o melhor dessa colaborador em 2 anos. Quem é que falou isso com você, Raduan? É o seguinte, essa base que eu estou passando para vocês é a base que o Pablo Nassau usa na empresa dele. Eu faço um curso que é chamado O Jogo da Vida. E lá a gente aprende tudo sobre isso. O que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando o que eu estou aplicando na minha empresa e estou compartilhando o que eu estou aprendendo com vocês aqui agora. Faz sentido? Então escuta o que eu estou falando. Então você precisa ter na sua mente o que? Demitir é igual ativo versus passivo. Então você precisa
entender isso, o que é o ativo e o que é o passivo. O ativo é quando você tem que demitir aquela pessoa, não recomendo essa parte. O passivo é quando a pessoa pede demissão por conta própria. Essa é que você tem que focar. Lembra, eu não falei que você precisa deixar o seu colaborador durante 2 anos na sua empresa? O que você prefere? Um colaborador que fica 2 anos na sua empresa e dá 100% dele com gás, porque ele sabe que tem algo em troca, que ele está crescendo na sua empresa, que você deu essa liberdade para ele, ou você prefere ficar com um colaborador 10 anos e ele dá 50%, 20% dele, desanimado, nem aí. Vamos entender sobre exploração. Todo processo de exploração, explorar minério, explorar petróleo, tem algo em troca. Quando você está com o seu colaborador, você está explorando ele, porém você está dando algo em troca para ele. O que é esse algo em troca? É treinamento, é desbloqueando ele, é crescimento pessoal, crescimento profissional. Então você está explorando ele está dando 100% dele, só que ele sabe que ele está ganhando algo em troca. É isso que é o nosso foco aqui. É explorar a pessoa, só que dar algo em troca para essa pessoa, que é treinamento, que é desenvolvimento. Nós somos feitos para treinar outras pessoas, não só seus colaboradores. Vamos lá, sua esposa, você precisa todo o tempo estar treinando a sua esposa, de maneira carinhosa, claro. Coisas que ela não sabe, você vai lá e treina ela. Seus filhos, treinar, pessoas que estão à sua volta, treinem. Então todo mundo que está à sua volta, você precisa treinar. E lembra, tudo que você explora, você tem que ter um pagamento. E no caso dos nossos colaboradores, o pagamento é crescimento, é um ambiente de trabalho bom, que a pessoa cresce como pessoa e como profissional. Então você precisa entender, sua empresa precisa ter um quadro rotativo de contratação de pessoas novas e também retirada de pessoas. Porque a pessoa que completou 2 anos, deu o máximo dela, ela aprendeu muito, agora ela vai abrir sua própria empresa. É ruim para você? Não, cara. Você usou ela os 2 anos no máximo. Quem fala isso? O Pablo Marçal. Ele fala isso para nós. Então vamos lá. Então você entendeu o que é demitir. Ativo, você tem que diminuir isso, que é você ir demitir. E o passivo é quando a pessoa já deu o melhor dela, ela fala assim, agora eu já quero sair. Certo? Mas depende de como você procede. Então vamos lá. Anota aí, você tem que ter o quê? Primeiro, processo de recrutamento. Anota aí. 2, selecionar as pessoas. 3, treinar essas pessoas. Então, como é que você vai recrutar? Você vai recrutar elas por propósito e não por dinheiro. Tudo que vem por dinheiro, ela vai embora por dinheiro. O que vem por propósito, ela vai embora por propósito. Então, foca no propósito. Então, você tem que ter na sua empresa um recrutamento ativo. Sempre tem que estar buscando pessoas, Aí você fala assim, Radon, mas é muito difícil achar pessoas para trabalhar. Cara, é porque você não está procurando. Procura, continue sempre recrutando, e você tem que fazer uma seleção. Você vai selecionar como? Através de propósito e não por proposta, tá? Propósito e não por proposta. Proposta é dinheiro e propósito é a missão da empresa, que está conectado com a missão da pessoa que está entrando na sua empresa. Tá ok? E o terceiro item é treinamento. Anota aí. De treinamento, número 1, ensinar finança básica, você precisa ter na sua empresa. Número 2, ser autoliderável. O funcionário tem que ser. Número 3, mentalidade extra-obrigacional. O que é mentalidade extra-obrigacional? Ela é igual a mentalidade de um dono. Então você tem que ter isso na sua empresa e tem que estar treinando constantemente. Ensinar finanças básicas para quê? Para a pessoa não se endividar. E aí ela se endivida, o salário que você dá para ela não é suficiente, ela vai ter que sair da sua empresa antes do tempo certo. Ou ela se enrola, ou ela fica com energia baixa, frustrado, e aí não dá o melhor dela na sua empresa. Por quê? Porque você não ensinou finança básica. Se você ensina finança básica, a pessoa está bem, pagando as contas, está prosperando, ela está trabalhando muito bem na sua empresa. O segundo que eu falei é autoliderável, que é o quê? Ela tem que saber os compromissos dela e ela tem que se autoliderar, não precisar de outra pessoa ir mandar ela fazer as coisas. Autoliderável, ela tem que se liderar ela mesma. Aí você tem que ter algumas estratégias, artimanhas, para você poder treinar isso e ela aprender isso, fechou? O terceiro é a mentalidade extra-obrigacional, que é a mentalidade de dono. Então ela tem que pensar como um dono, não como um colaborador. O colaborador fala assim, estou nem aí. Só que quando você pensa como dono, imagina a sua mentalidade como dono, você tem um colaborador que pensa igual um dono. Então você precisa ter essa pessoa que pensa igual um dono. Que é o quê? Ela tem que também ser intraempreendedorismo. O que é intraempreendedorismo? Dentro da sua empresa, ela tem que começar a fazer negócio dela. Então imagina, você está na sua empresa. Intraempreendedorismo é você pegar e ela dentro da sua empresa ela já começar a fazer o negócio dela. Com você ali. É muito louco isso. Esses são os 3 pontos. Recapitulando o que a gente falou. A gente falou sobre recrutamento, selecionar e treinar. Do treinamento a gente falou, você ensinar finanças básicas, ser autoliderável, o seu colaborador, e mentalidade extra-obrigacional, mentalidade de dono. Testar a pessoa antes, você precisa testar pessoas. Todo o tempo, você tem que ter um nível de proximidade de cada pessoa diferente. E para você colocar na sua empresa, você precisa testar o coração dessa pessoa. Adona, como é que eu faço para testar meus colaboradores? É simples e não é. Porque bota uma dificuldade para eles. Desagrada eles em algo que eles querem e você não vai dar. E aí você vai ver qual é a atitude deles perante a você. Então a gente só conhece uma pessoa quando a gente desagrada aquela pessoa, que realmente a gente vai ver a verdadeira atitude dela. Então, testa todo o tempo. Quanto mais gente na sua empresa, mais próspero é a sua empresa. Então o que você tem que fazer com os seus colaboradores? Você tem que mostrar que eles são amados. Como é que você mostra que a pessoa é amável? Você precisa se amar. Então é muito importante isso.
Você também tem que ter na sua empresa rodízio de função. Você tem que pegar uma pessoa que está numa função e fazer ela passar por uma outra função, uma outra função, uma outra função, até você descobrir qual é a melhor função para ela. Ela vai chegar lá, poxa, você vai entender que ela desempenha melhor nessa função. Então você sempre tem que ter o quê? Você tem que dar acessos e fazer ela ter rodízio de função, sem mudar no contrato dela. Primeiro faz o rodízio. Quando você vê que ela é boa naquela função, aí você faz todos os trâmites em termos de salário e mudanças para adaptar à função que ela está atual. Tá bom? E uma vez na semana, a última dica que eu vou dar para vocês é dar um vídeo de treinamento de 15 minutos para sua empresa, para os seus colaboradores. Então é isso, é sobre gestão. A gente falou a importância de você treinar as pessoas, a gente falou a importância do rodízio de funcionários, a gente falou como você fazer um processo de recrutamento, como você treinar algumas dicas e a importância de fazer tudo isso. Valeu? Então deixe aí seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com algum empreendedor ou aspirante empreendedor. E tamo junto. Até o 4P do empreendedorismo que a gente vai estar falando na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.